paz do Senhor. É um prazer estar aqui com você para estudarmos juntos e meditarmos na palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Nós vamos ler a partir do versículo de número 31. Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 31. Leia na sua Bíblia, em nome de Jesus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitados de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Eu tive sede, e nada me deram para beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes meus pequeninos, também a mim deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Eu quero meditar com você neste dia sobre o tema compaixão nos sofrimentos, uma marca da Igreja de Cristo. Compaixão nos sofrimentos, uma marca da Igreja de Cristo. A Igreja de Jesus possui muitas marcas que a caracterizam. É uma igreja da oração. É uma igreja da palavra. É uma igreja da pregação. É uma igreja dos dons. Mas se tem uma marca fundamental da Igreja de Cristo, é que ela é uma igreja compassiva com o sofrimento das pessoas. É uma igreja cheia de compaixão com o sofrimento dos irmãos. É uma igreja que não deixa de ajudar. É uma igreja que não se omite nas dificuldades dos irmãos. E essa marca, compaixão dos irmãos no sofrimento, nossa marca da Igreja de Cristo, ela é tão importante que na sua segunda vinda, no segundo advento de Jesus, no seu glorioso retorno, quando vier como juiz para julgar, Jesus julgará segundo a compaixão entre os irmãos. Nós estamos diante aqui de uma profecia que o Senhor Jesus proferiu, proclamou, quando estava ensinando os seus discípulos. À altura de Mateus, capítulo de número 24, versículo 1, 2 e 3, Jesus e os seus discípulos estão saindo do templo. Os discípulos estão admirados com o templo, com a estrutura, com a arquitetura. Eles se voltam para Jesus e dizem: Senhor, veja esses prédios, veja esta arquitetura. E Jesus diz para ele: não fiquem impressionados com isso. Não fiquem impressionados com a arquitetura do templo.
Escutem o que eu vou dizer para vocês. Em algum momento, em algum tempo, aqui não sobrará pedra sobre pedra. Então, assustados com o que eles estão ouvindo, eles dizem: quando isto acontecerá? E Jesus então começa a prever o futuro, a proferir uma profecia. E no capítulo de número 25, ele apresenta várias delas e termina com esta profecia. Esta profecia ficou conhecida como o julgamento das nações. É uma visão do futuro. Esse julgamento vai acontecer no fim da grande tribulação. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que na manifestação da volta de Cristo, no seu retorno glorioso, na sua segunda vinda, no segundo advento, ocorrerá esse julgamento. Esse julgamento vai ocorrer entre a batalha do Armagedon e o governo milenial de Cristo. Neste momento, a igreja do Senhor já terá sido arrebatada, não estará mais neste mundo. A Bíblia ensina que aqueles que estiverem mortos em Cristo, morreram em Cristo, crentes no Evangelho, crentes na salvação no Senhor, e aqueles que estiverem vivos no momento do arrebatamento serão levados aos céus. Os mortos ressuscitarão. Os vivos serão raptados, serão levados, trasladados aos céus. E ambos receberão um novo corpo, um corpo glorioso, e estarão na presença de Deus, do Senhor Jesus do céu, no tribunal de Cristo, para receber as suas bênçãos, os seus galardões. A partir deste evento glorioso, tem início um período de 7 anos. Nesse período de 7 anos, ocorrerá as bodas do Cordeiro. A igreja se casará com Cristo nos céus. Na terra, ocorrerá uma grande tribulação. O falso profeta e o anticristo estarão trabalhando nesta grande tribulação. Levantarão exércitos das nações para atacar o exército de Israel. Ocorrerá ali a batalha do Armagedon. Mas neste momento, quando Israel estiver prestes a sucumbir, a Bíblia diz que o Senhor Jesus voltará em grande poder e glória. É a sua segunda vinda. Ele se manifestará, a trombeta soará e o Senhor aparecerá para pôr um fim ao reinado, para pôr um fim ao império do anticristo. O Senhor Jesus aparecerá, acabará com os exércitos do anticristo, trará a vitória a Israel e encerrará a batalha do Armagedon. Ali naquele momento, num vale que ainda não existe, mas que vai aparecer segundo a profecia de Zacarias capítulo 14, versículo 4. O vale de Josafá. Em Zacarias capítulo 14, versículo 4, a Bíblia diz que o Senhor colocará o seu pé no Monte das Oliveiras e dividirá ele em dois. Uma banda para o oeste e uma banda para o leste. E aparecerá um vale, ele vai surgir. E é nesse vale, onde estiverem as nações, ocorrerá este julgamento. O julgamento das nações. Como juiz, Jesus vai fazer o seguinte: ele vai separar as nações. Ele separará as nações que estiverem ali, todas as nações. Ele vai separar o rebanho vai ser separado. É o que ele nos diz no versículo 32. Como um pastor de ovelhas, e aqui Jesus tira uma imagem dos pastores de ovelhas da época em que ele vivia com os discípulos no Oriente Médio, o rebanho, durante o dia, pastava todos unidos, bodes e ovelhas, mas no final da noite, o pastor separava bodes de ovelhas. Da mesma forma, ele está dizendo que na sua volta, na sua gloriosa volta, para reinar, ele vai separar as nações, como bodes e ovelhas, como o pastor as separa. Ele vai separar o rebanho. Do seu lado direito, ele colocará as ovelhas. No versículo de número 34, estes serão os aprovados, estes serão salvos. Do seu lado esquerdo, ele colocará os bodes. E o lado esquerdo envolve a ideia de rejeição. Estes serão os reprovados, e assim ele vai julgar as nações. A base desse julgamento, e o critério desse julgamento é o que eu quero chamar a atenção de você neste momento. O critério desse julgamento é a compaixão com os pequenos irmãos de Jesus. Versículo de número 40. A compaixão. Quem são esses irmãos? Esses irmãos são judeus convertidos na grande tribulação. Esses irmãos são aqueles judeus das tribos de Israel que foram convertidos na grande tribulação. Serão salvos entre as tribos de Israel durante a grande tribulação.
Eles serão enviados como missionários. Eles serão pregadores na grande tribulação, serão fiéis ao Senhor. Estarão junto do Senhor para a pregação do Evangelho. E por causa dessa pregação, por causa desse trabalho, dessa dedicação em evangelizar durante a grande tribulação, eles serão perseguidos. Então eles sentirão fome, eles sentirão sede, eles serão presos, eles ficarão doentes e eles precisarão de ajuda. As ovelhas que estão aqui, são aqueles que foram convertidos para o Senhor Jesus por causa da pregação destes pequenos irmãos, por causa da pregação deles. Essas ovelhas que ajudaram, que levaram roupa, que visitaram na prisão, que cuidaram nas doenças, elas são gentios, são pessoas das nações não judeus que se converteram na grande tribulação por causa da pregação destes irmãos fiéis, judeus, que se converteram a Cristo e pregaram durante a tribulação. É eles que vão levar comida, é eles que vão levar água, é eles que vão levar cuidado, visitas e roupas. Os bodes não terão compaixão. Os bodes, em primeiro lugar, não se converterão a Cristo pela pregação dos judeus convertidos na grande tribulação. Os bodes receberão a marca na testa. Os bodes receberão a marca nas suas mãos. Eles não se converterão ao Senhor. Embora os bodes estejam ali na grande tribulação, embora tenham ouvido a pregação do Evangelho, esses bodes, eles pensam que são crentes. Eles imaginam que eles são servos de Deus. Veja a maneira como eles respondem no versículo 44, quando Jesus fala com eles. Eles dizem, Senhor. Eles sabem o nome de Cristo, eles sabem o nome de Deus, eles conhecem a Deus, mas eles não são convertidos, eles não são regenerados. Eles ficam surpresos por não terem ajudado Jesus. Jesus diz que eles não o ajudaram, que não viram ele na prisão, que não viram ele sem roupas, que não viram eles doentes. Eles dizem, como, Senhor? É como se eles dissessem, como nós, se tivéssemos visto o Senhor, nós teríamos ajudado. Nós teríamos levado roupas, nós teríamos visitado. Eles sabem o que deveriam fazer, mas eles não fazem. Eles são religiosos, eles conhecem o nome do Senhor, eles sabem que deveriam ajudar ao Senhor, mas eles não tiveram compaixão com aqueles que precisavam. Eles são religiosos, eles não são regenerados. Sabe, queridos, essa profecia, ela é aplicável à igreja hoje. Ela não se dirige diretamente à igreja, porque neste momento a igreja já terá sido arrebatada. Porém, os mesmos critérios que Deus vai usar para este juízo, para este julgamento, é o mesmo critério com que Deus avalia a sua igreja hoje. É o mesmo critério. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E o mesmo Deus do futuro, o Deus que julgará as nações, é o mesmo Deus que está aqui hoje, falando com você, através da sua palavra. E o mesmo critério, os mesmos valores estão aqui para nos orientar, para falar conosco. Sabe, a compaixão entre os irmãos é um valor que Deus deseja preservar na sua igreja. E é um valor que Deus exorta a igreja a ter nestes dias. A compaixão entre irmãos na igreja, ela revela a nossa condição espiritual. A compaixão entre os irmãos na igreja, em seus sofrimentos, revela a condição espiritual da igreja. Eu quero chamar a sua atenção para esse momento. O que é compaixão? Compaixão é não ser omisso nas dificuldades dos irmãos da igreja. Compaixão é não ser negligente nos problemas e dificuldades que os irmãos da igreja passam. Gálatas capítulo 6, versículo 10, diz que nós devemos fazer o bem a todas as pessoas. Nós devemos ter compaixão com todos, a igreja deve ter compaixão com todos. Crentes e não crentes, aqueles que vão à igreja e aqueles que não vão à igreja. Eles devem ser alvo da nossa compaixão. Mas Gálatas capítulo 6, versículo 10 diz que tem uma prioridade. E essa prioridade são os irmãos da igreja. Diz que devemos fazer o bem a todos, mas primeiramente aos domésticos da fé. Com os irmãos da igreja, o rebanho reunido. Nós precisamos ser compassivos com todos, principalmente aqueles que estão sofrendo. Sabe? Deus nos exorta a sermos compassivos com os irmãos que estão em sofrimento. E a lista de Jesus, a lista que o Senhor nos dá aqui para demonstrar compaixão é muito simples. Deus não está pedindo nada muito complicado para nós, nada que exige demais de nós. A lista de Jesus não é complexa, a lista de Jesus é muito simples. Veja, ele pede para saciar a fome e a sede. Você pode fazer isso doando cestas básicas, você pode fazer isso
indo no supermercado e fazendo uma compra para um irmão que está em necessidade. Saciar a fome e a sede daqueles que estão com fome, que estão desempregados, que estão precisando de ajuda. Ele diz para você acolher o estrangeiro, e aqui ele está falando de hospitalidade. A Bíblia inteira fala de hospitalidade. Você abrir a sua casa a irmãos que precisam ou estão necessitados de um aconchego, de um acolhimento, de um consolo. O Senhor Jesus, de forma muito simples, pede para a gente abrir a nossa casa, acolher, hospedar, sabe? Convidar para tomar um café, convidar para um almoço, convidar para uma janta, para um café da manhã, partilhar a sua vida com os irmãos da igreja. Ele diz aqui que nós devemos levar roupas. Há muitas pessoas necessitadas de roupas. Mas, além de roupas, a ideia de roupas envolve a ideia de fornecer bem-estar e conforto. Ajudar irmãos que estão precisando disso. Na lista do Senhor Jesus, ele fala de cuidado na doença. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia de Covid. Irmãos estão ficando doentes e cuidando das devidas precauções, nós podemos dar apoio, comprando remédios, dando apoio, dando ajuda. Isso é compaixão, compaixão na igreja, compaixão entre irmãos. Ele diz que nós devemos visitar. Não há nada mais simples do que fazer uma visita. Visitar um irmão, ir na casa, ligar, passar uma mensagem de WhatsApp. Compaixão entre irmãos nas suas dificuldades. Sabe, queridos? Compaixão não é salvação por obras. O que ele está falando aqui neste texto, nesta profecia, não é compaixão por obras. Sabe? As ovelhas aqui, elas já eram salvas. A salvação não é por obras. As obras revelam a salvação. A salvação não vem porque você é compassivo, porque você tem compaixão. Na verdade, a compaixão já revela um coração que é salvo. A compaixão revela um coração que já tem a vida eterna. Vida eterna é tanto uma quantidade de vida, quanto uma qualidade de vida. Às vezes a gente acha que vida eterna é apenas quantidade de vida, que eu vou viver eternamente. Mas não, a vida eterna também é uma qualidade de vida. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele está falando dos dons. Do dom de profecia, do dom de línguas, do dom da palavra de ciência. Mas ao terminar de falar dos dons, no final do capítulo 12 ele diz, agora eu vou mostrar um caminho mais excelente para vocês. Ele vai dizer que os dons vão passar. Ele vai dizer que a misericórdia vai passar. E no final do capítulo 13 ele vai dizer que 3 coisas vão ficar. 3 coisas vão ficar e que vão caracterizar a vida eterna. Fé, amor e esperança. E o maior desses 3 é o amor. O amor é uma qualidade da vida eterna. É verdade que o reino de Deus ainda não veio. É verdade que esse julgamento acontecerá apenas no futuro. Por isso que você ora, Senhor, venha o teu reino. Mas o Senhor Jesus diz que também o reino de Deus já está entre nós. As qualidades da vida eterna já estão na nossa alma, já estão no nosso espírito. E o amor é uma qualidade da vida eterna. E a compaixão é uma expressão desse amor sacrificial cristão. A igreja é chamada para ter esse amor compassivo pelos irmãos que estão em sofrimento. É isso que nós vemos nesse texto. As ovelhas já tinham esse amor, elas já tinham essa vida eterna. O versículo de número 37 chama ele de justos, e a palavra justos significa salvos, significa redimidos, já estavam salvos. Eles não receberam a salvação porque tiveram compaixão, eles tiveram compaixão porque já eram salvos. A árvore será conhecida pelos seus frutos. Sabe, queridos, a Bíblia diz no versículo de número 37 do texto que lemos, que eles receberam o reino por herança. Ora, só recebe uma herança quem já é filho. Quem não é filho não tem direito à herança. Mas quem é filho tem direito a essa herança. Eles já eram salvos. Esse texto não está falando de salvação por obras. A salvação não vem pelas obras, a salvação vem pela fé, unicamente em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, pela graça dele. Agora observe os bodes. Os bodes não têm a salvação. Os bodes não recebem o reino por herança. Na verdade, a palavra mais correta aqui no versículo de número 41 é: eles estão sob maldição. Eles estão sob uma maldição. Essa maldição não era para eles. Porque o texto de versículo 41, diz que o inferno não foi preparado para eles. O inferno não é preparado para os homens. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus é que o ímpio se arrependa e viva. Deus preparou, segundo o versículo 41, o inferno para o diabo e seus anjos. Mas a escolha destes homens, ao rejeitarem a Cristo, os colocou na mesma direção, em direção ao mesmo lugar. Observe os bodes, observe as características deles. Eles pensam que conhecem a Deus. Eles chamam Jesus de Senhor. Eles chamam Senhor.
Mas o Senhor Jesus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eles sabem que devem servir a Deus. Eles ficaram surpresos por não estarem servindo a Jesus. O que eles não perceberam é que a salvação, uma vida eterna, cujo coração já está cheio do amor de Cristo, ela é expressa fazendo a vontade de Deus. E uma das vontades de Deus é ter compaixão com os irmãos em sofrimento. Essa compaixão expressa uma vida eterna que já está no coração da pessoa. Sabe, essa palavra é uma palavra de juízo. Esse julgamento acontecerá no futuro. Mas eu tenho uma palavra, uma notícia boa para você neste dia. E a notícia é esta. E é a notícia do Evangelho. Quando chegar nesse tempo, Deus, como pastor, vai separar o rebanho. Mas a notícia que eu tenho para você hoje é esta. O rebanho ainda não foi separado. Ainda não é tempo de juízo, é tempo de graça. Jesus ainda não veio como juiz, ele ainda é o sumo pastor. Ele é o bom pastor. E o bom pastor ainda não separou o rebanho. Você está aqui. Deus ainda não tem um juízo para você, ele tem a graça. Ele oferece a salvação através da fé nele, como seu único e suficiente Salvador. O pastor ainda está conduzindo o seu rebanho. E ele está exortando, ele está profetizando, ele está falando com você, ele está chamando a atenção de você, para você prestar atenção nisso. Sabe por quê? Porque ele quer dizer para você que o bom pastor, que ainda não separou o rebanho ainda não foi separado, o rebanho está unido. Ele quer dizer para você que esse pastor deu a vida por você. Esse pastor Jesus deu a vida por você. Sabe, queridos, Jesus voltará. E ele voltará como juiz. Ele voltará para julgar. Mas você precisa saber de uma coisa. Esse Jesus, que voltará exaltado, como rei, assentado no seu trono, como juiz, ele vai voltar. Mas aqui no texto, ele ainda é o filho do homem. Ele ainda é o filho do homem. Veja o que ele diz no versículo de número 31. Quando o filho do homem vier em sua glória. Quando ele vier em sua glória, ele vai voltar para separar o rebanho. Mas aqui ele ainda é o filho do homem. E no final deste texto, no final do capítulo de número 25, começa o capítulo número 26. E a Bíblia diz nos versículos 1, 2 e 3, que quando ele acaba de dizer estas palavras, quando Jesus termina de proferir essa profecia, ele diz: agora eu serei entregue para ser crucificado. Jesus voltará para julgar. Mas a verdade é que, como filho do homem, ele recebeu o julgamento que estava preparado para todos nós. Ele voltará em glória para aplicar a sua sentença. Mas como filho do homem, na sua humilhação, ele é que recebeu a sentença no nosso lugar. É assim que está escrito na profecia, como filho do homem. Aqui tem duas coisas, no versículo de número 31. Jesus diz que agora ele é o filho do homem. Isso aponta para o seu estado de humilhação. E ele diz que voltará em glória. Ele voltará como rei, como juiz. Aponta para o seu estado de exaltação. Jesus, na sua primeira vinda, ele veio no seu estado humilhado. Ele deixou sua coroa. Ele deixou suas vestes reais. Ele deixou seu trono. Ele deixou sua glória. E ele veio pobre, humilde. Viveu entre nós, pregou o evangelho, morreu a nossa morte, ele levou a nossa culpa, ele recebeu a sentença que estava preparada para nós. A sentença por causa do pecado que era para nós, ele a recebeu, ele foi julgado no nosso lugar. Sabe, queridos, ele veio em humilhação. Mas ele diz aqui que ele voltará, a sua segunda vinda, e ele não vai voltar humilhado. Porque Deus, depois da sua morte, o ressuscitou e o fez assentar num lugar sobremaneira elevado, colocou à sua direita. Colocou ele exaltado, e é assim que ele vai voltar, exaltado, como rei em glória, como juiz, para julgar e pôr um fim a toda a injustiça na terra. Sabe, queridos, a profecia de Jesus quer falar aqui, que na cruz, Jesus, o Senhor, recebeu a nossa sentença. A sentença de condenação que estava destinada a nós. Ele pagou a nossa culpa. Sabe por quê? Porque agora, se você crer nele, se você tiver fé nele, esta condenação não te atingirá. Essa condenação não será para você. Se você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você não estará debaixo de condenação. Não haverá mais sentença. A dívida terá sido paga. Se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, Jesus lhe dará o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai fazer de você uma ovelha.
vai fazer de você uma pessoa compassiva, vai fazer de você uma nova pessoa. Se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, meu querido, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai ajudar nas suas dificuldades, Ele te dará um reino, Ele preparará uma herança, essa herança que estava destinada aos santos, aos servos. Se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, Ele vai voltar em glória para te buscar. Porque foi o que Ele disse aos discípulos: estou indo para o Pai, preparar uma morada, mas eu voltarei para buscá-los para mim. E Ele vai dizer naquele grande dia, se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, Ele vai dizer para você: vinde bendito de meu Pai, receba o reino que está preparado para você desde a criação do mundo. Aleluias, glórias a Deus. Como os discípulos de Cristo precisavam dessa profecia. Como naquela época, quando Ele estava falando com eles precisavam ouvir essa profecia. Sabe, queridos? Sabe por quê? Porque eles seriam enviados como missionários. É o que nos diz o capítulo 23 de Mateus, versículo 34. Jesus vai enviá-los como os missionários. Depois do capítulo de número 23, depois de Jesus proferir um julgamento contra os fariseus, aqueles que achavam que estavam realmente servindo ao Senhor, que Jesus disse para eles que eles estavam assentados na cadeira de Moisés, mas não estavam praticando a verdade, e profere vários ais para eles, vários julgamentos. Ele diz que os discípulos serão enviados como missionários, assim como estes judeus foram enviados como missionários na grande tribulação, e eles seriam perseguidos, e eles passariam doenças, eles seriam difamados, e os discípulos precisavam ouvir isso, precisavam ouvir que Jesus estaria com eles, sabe? Eles precisavam ouvir, porque eles, mesmo sendo perseguidos, eles ainda teriam que ter compaixão por aqueles que perseguiam eles. Jesus iria enviá-los, mas eles seriam perseguidos. Eles precisavam ouvir essa profecia. Sabe por quê? Porque eles precisavam ouvir uma profecia de que o seu rei, o seu Deus Todo-Poderoso, se humilhou na forma humana, abriu mão do seu reino, abriu mão da sua coroa e veio se apresentar como Salvador. O que é isso? Isso é compaixão, isso é amor. Jesus estava dando uma prova de amor. Jesus não só fala, Ele faz, Ele demonstra amor em prática. E eles precisavam ver isso, porque eles precisavam imitar o seu mestre, eles precisavam imitar o seu Senhor, eles precisavam também deixar as suas casas, as suas vidas e se dedicarem à obra de missionários, se humilharem na presença de Deus, mas sabendo que os humilhados serão exaltados. Eles precisavam ouvir que esse rei se humilhou, mas que no devido momento Deus o exaltaria e ele veria com grande poder e glória para fazer justiça. Eles precisavam ouvir isso, e nós também precisamos ouvir. A igreja do Senhor precisa dessa profecia hoje. Ela precisa ouvir essa profecia para ter compaixão, para ter amor, para expressar um amor. Sabe por quê, amigos, meus amados? Porque expressar compaixão é difícil. Nós vivemos um tempo de egoísmo. Estamos voltados para os nossos próprios interesses. A própria igreja, às vezes, os irmãos estão voltados para os seus próprios interesses, para os seus alvos, para os seus objetivos comerciais, para os seus objetivos financeiros, para as suas carreiras. Não há nenhum problema em ter uma carreira, não há nenhum problema em ter um objetivo de trabalho, mas nós também devemos voltar o nosso coração para o próximo, para os irmãos que estão na igreja e cuidar de seus sofrimentos. Nós precisamos ouvir essa profecia, nós precisamos ouvir que Jesus se humilhou e recebeu a nossa sentença, se humilhou. É o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo número 2. Ele diz: tenham o mesmo sentimento que esse Senhor Jesus, que o nosso Senhor Jesus, que embora fosse Deus, que embora fosse o Senhor, humilhou-se em forma humana, não desejou usurpar do seu trono, mas se colocou aqui pobre e humilde, para mostrar compaixão, para mostrar amor. Nós também precisamos deixar o nosso reino, deixar o reino do nosso sofá, deixar o reino da nossa TV, deixar o reino das nossas redes sociais e começar a olhar para aqueles que estão precisando, dos irmãos que estão precisando, nos dedicar um pouco a ele, nas suas dificuldades. Precisamos também nos humilhar para servir aqueles que precisam, deixar o reino do nosso templo, deixar o reino da nossa casa para ir nas casas daqueles que estão precisando. Precisamos demonstrar compaixão na igreja. Mas nós também precisamos ouvir essa profecia para lembrar que Jesus vai voltar e Ele vai colocar um fim em toda essa injustiça, que Ele também será exaltado, porque a Bíblia diz também que os humilhados serão exaltados. E você precisa saber também que se você se humilhar debaixo da potente mão de Deus para viver o amor e a compaixão, Ele vai te exaltar no devido tempo. Aleluias! Sabe, queridos, a profecia ela tem uma tríplice função. Ela tem três funções. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3 e 4, diz que a profecia é para exortar.
para consolar e para edificar. Essa é uma profecia. E ela tem essas 3 funções para a igreja hoje. Ela tem a função de exortar, de consolar e de edificar. Ela precisa exortar a igreja. Exortar a igreja a não agir como os bodes. Exortar a igreja a ver que nós também temos uma natureza pecadora, mesmo os crentes, e precisam se arrepender desse pecado e serem compassivos com os irmãos que sofrem. Ela precisa consolar, porque tem irmãos na igreja que estão sofrendo, irmãos que passam necessidades, porque a nossa natureza também é de sofredores. Esse mundo está cheio de dificuldades e problemas, então precisamos ser consolados, mas também precisamos ser edificados. Precisamos ser encorajados a sermos ovelhas compassivas, a continuarmos ajudando aqueles que precisam. Se você olhar esse texto, existem esses 3 grupos de pessoas na igreja. Nós temos aqueles que sofrem, são aqueles que foram presos e não foram visitados, são aqueles que estão sem roupa, são aqueles que precisam de água e comida, mas também, e esses precisam ser consolados. Existem aqueles também que estão ajudando, que estão fazendo a sua obra, que estão indo levar roupa, que estão indo levar comida, que estão visitando, mas às vezes estão se cansando disso, estão ficando cansados disso, porque é uma obra difícil, não é uma obra fácil. E tem aqueles também que estão servindo na igreja, sabem que Jesus é o Senhor, chamam Jesus de Senhor, sabem que devem ajudar, mas não estão fazendo. Esses precisam ser exortados. Então, para terminar, eu tenho 3 palavras aqui, uma palavra de exortação, uma palavra de consolo e uma palavra de encorajamento, de edificação. Em primeiro lugar, eu quero exortar a compaixão. Eu quero exortar você a olhar para esta verdade gloriosa e ter compaixão na igreja. Exortar você a compaixão entre os irmãos da igreja. Eu quero exortar você a sair da sua omissão, a sair da sua negligência. E como você faz isso? Olhe para Jesus, olhe para onde Ele habita. Talvez se você esteja perguntando, como eu faço para encontrar Jesus? Eu vou lhe dizer, o texto está dizendo, Ele habita junto daqueles irmãos que também estão passando necessidades. Porque quando ele foi exortar nesse texto, ele diz, quando vocês fizeram isto a estes meus pequenos irmãos, quando vocês visitaram, quando vocês ajudaram, vocês fizeram a mim. O que Jesus está dizendo é que eu estava ali, pelo poder do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. Porque nos salvos o Espírito Santo habita essas pessoas. Então quando você vai visitar e vai fazer ajuda dessas pessoas, você está fazendo a Jesus, Ele está ali. Você quer conhecer Jesus? Você quer habitar? Você quer ir visitar Jesus? Visite um irmão seu da igreja que está precisando. Você quer ajudar Jesus? Ajude um irmão seu da igreja que está necessitado. Olhe para onde Jesus habita. A segunda coisa, esforce-se na sua igreja para ver as necessidades dos irmãos. Se nós vemos apenas as nossas necessidades, se nós buscamos apenas a pregação que nos ajuda, que nos consola e nunca olhamos para as necessidades dos irmãos, nós estamos vivendo uma vida ensimesmada, uma vida voltada para si mesmo. Isso é pecado. Preciso exortar você a não fazer como os bodes, a fazer como as ovelhas. Veja as necessidades dos irmãos e para isso você precisa congregar. Nós precisamos estar congregando. Porque enquanto congregamos, nós temos notícias do que está acontecendo com os irmãos. Congregar é fundamental. Hoje em dia nós vivemos um problema. As pessoas estão tão voltadas para si que estão deixando de congregar nas igrejas. Estão deixando de estar em congregação. Está junto do rebanho. Deus ainda não separou o rebanho está unido. Esteja ali e ali você vai saber das necessidades, dos problemas, para que você seja um instrumento poderoso de Deus para ajudar os irmãos em necessidade. Sabe, esses dias atrás eu vi uma história interessante. Uma pessoa escreveu uma carta dizendo que não ia congregar mais. E ele disse assim, eu já devo ter ouvido uns 150 sermões e eu não me lembro de nenhum. Não fizeram nenhuma diferença na minha vida. E aí um sábio senhor da igreja respondeu a carta dizendo o seguinte, eu estou casado há 50 anos. Minha esposa deve ter feito umas 300 refeições para mim. Eu não me lembro de nenhuma, mas de uma coisa eu sei. Todas elas me alimentaram. E eu só estou vivo aqui porque estas refeições me alimentaram. Talvez você não lembre dos sermões agora, de tantos sermões que você já ouviu, mas eu lhe digo uma coisa, a cada sermão, a cada pregação, Deus esteve alimentando você. E é por isso que você tem vida espiritual ainda hoje. Por isso, volte a congregar. É na congregação que você vai ter a possibilidade, a oportunidade de servir ao Senhor, ajudando os seus irmãos em necessidade. Sabe, a lista de Jesus que ele passou aqui é uma lista apenas ilustrativa. E essa lista pode ser aumentada. Não há limites para elas. Depende do seu dom e do poder do Espírito Santo na sua vida. Sabe, você pode comprar um material escolar de uma criança que está precisando. Você pode dar aulas de reforço para um jovem da igreja, uma criança que está necessitando. E de graça.
Você pode fazer uma vaquinha para consertar o motor, para comprar uma máquina de lavar, para comprar uma TV, para comprar remédios para irmãos que estão necessitados. A igreja pode fazer isso, querido. Você pode aconselhar vidas que estão precisando de aconselhamento. Usar a sua experiência de vida para aconselhar outros que estão precisando de aconselhamento. Essa lista, ela não tem limites. Porque a graça de Deus é abundante. Se você permitir, a graça de Deus vai ser abundante na sua vida para ajudar os irmãos em necessidades. Sabe, queridos? Ajude em rebanho. Se você tentar ajudar sozinho, você vai ficar esgotado. Chame pessoas, chame irmãos da igreja. Faça um grupo de ajuda, um grupo de auxílio para certos irmãos que estão em necessidades. Faça isso, sabe, queridos, além disso ser uma obra de Deus, ter compaixão com os irmãos da igreja, além de ser uma obra de Deus, a compaixão ajuda a nós mesmos, nos tira do nosso ensimesmamento, nos tira do nosso egoísmo e nos leva a compartilhar a graça de Deus em nossas vidas. Sabe, um dos fatores ou um dos indicativos de uma pessoa que está emocionalmente fraca, está em depressão, é que ela está voltada demais para si mesma. Uma das maneiras de você curar a sua vida emocional é você se voltar para o próximo. Isso é saúde para a sua vida. Levar saúde para os outros é saúde para você mesmo. Faça isso, é uma exortação a você. Mas eu quero fazer também aqui, trazer uma palavra de consolo. Porque tem irmãos que estão sofrendo. E aqui no texto haviam irmãos que estavam sofrendo. Não haviam só aqueles que estavam agindo como bodes. Haviam aqueles que não estavam sendo visitados. Haviam aqueles que não estavam recebendo roupa. Nós passamos sofrimento. E talvez você está passando um sofrimento. E eu tenho uma palavra de consolo para você. E a palavra que eu quero começar a dizer para você é esta. Você não está sozinho. Talvez no sofrimento você acha que está sozinho. Mas você não está. E eu vou dizer uma coisa para você. Jesus está aí com você. Ele disse aqui, porque quando ele diz assim, se você for levar a roupa para eles, se você for ajudar eles, vai dizer que estava fazendo para o próprio Cristo. Ele está dizendo, eu estou com eles. Preste atenção o que Jesus diz para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava perseguindo a igreja. Jesus aparece para ele. E Jesus diz assim, Paulo, por que me persegues? Jesus não disse, Paulo, por que persegues a igreja? Não, ele diz, por que tu me persegues? E ele vai dizer, ao perseguir os meus filhos, ao perseguir a minha igreja, estarás perseguindo a mim. O que Jesus está dizendo é, o que os meus filhos sentem, eu sinto. O que acontece com meus filhos, acontece comigo, Paulo. E é a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui, eu sinto o que eles passam, eu estou com eles. Saiba disso, querido, Jesus está com você nas suas dificuldades. Deixa eu dizer uma coisa para você, quem está com você é maior do que todos, é maior do que todos. Em 2 Reis, capítulo 6, a Bíblia diz que Eliseu estava cercado por um exército do rei da Síria. O seu discípulo foi levantar de manhã, abriu a janela, foi escovar os dentes, abriu a janela e viu que estava cercado e eles seriam destruídos ali. Mas então ele chama Eliseu e Eliseu chega a ele e fala assim, acalme-se, olhe direito. E ele faz uma oração e pede para que os olhos do seu servo se abram. Quando os olhos do servo se abrem, ele vê que existe um exército de Deus, acima do exército dos homens, que produz cegueira naquele exército e lhes dá a vitória no nome de Jesus. Sabe o que você precisa fazer hoje? É abrir os seus olhos espirituais. Eu não sei em que dificuldade você está, eu não sei em que problema você está. Abra os seus olhos e você vai ver a graça e a glória de Deus na sua vida. Sabe, meu amado? Jesus, Ele sabe o que você sente, Ele sabe o que você passa, Ele está com você. Sabe, ele sentiu sede e não foi saciado. Ele não recebeu roupas, rasgaram as roupas dele. Ele foi ferido e não recebeu cuidados. Ele passou por tudo que passaram aqui. Ele sabe o que você passa e ele sabe como tratar as suas feridas. Sabe, a Bíblia diz que nós devemos aprender a participar das dores de Cristo. Não se deixe levar pela depressão, erga-se dela e saiba que o Senhor, o teu Deus também sofreu. Ele também passou por isso. Ele também passou por isso, partilhe do sofrimento e você vai sentir o poder de Deus agindo dentro do seu coração. E não se esqueça de uma coisa, de uma verdade. Deus sempre enviará alguém, um servo dele, para abençoar a sua vida. Sabe, eu tenho uma palavra profética para você. Quando menos você esperar, o seu telefone vai tocar, a sua porta vai bater e o Senhor estará levando uma ajuda através dos servos da igreja. E por fim, eu tenho uma palavra para edificar. Porque tem ovelhas que estão ajudando os outros. Embora tenham muitos que não estão fazendo isso, não estejam compassivos, há ovelhas que estão realmente sendo compassivas. Mas às vezes essa obra cansa. Às vezes essa obra, ela deixa você exausto. Eu quero exortar você. Coragem. Coragem, continua
ajudando, continua levando cesta básica, continua levando a palavra do Evangelho, continua buscando um emprego para aquele que não tem, continua levando roupa para aquele que não tem, continua ajudando aqueles que precisam. Coragem, não se deixe cansar. Gálatas capítulo número 6, versículo 9 diz, não se canse de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. Às vezes você acha que está cansado da obra. Não, você não está cansado da obra, você está cansado na obra. Por isso continue indo e o Senhor vai renovar as suas forças. Não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo você vai colher os frutos do seu trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Reavive o seu dom. Reavive o seu dom. Mesmo que você esteja em anonimato, os céus estão vendo a obra que você está fazendo de compaixão em ajudar os irmãos. E eu tenho um convite a todos vocês. Seja você que não está realizando essa compaixão, seja você que está em sofrimento, seja você que está trabalhando, mas está cansado. Aqui no versículo de número 34, Deus vai fazer no dia do julgamento das nações, um convite. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Mas ainda não é o dia desse julgamento. Nós não chegamos desse dia ainda. E em Mateus, neste mesmo livro, Jesus faz um outro convite para nós agora. E o convite é esse. Vinde. Mas não para agora para receber o reino. Vinde, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus trará descanso a você que sofre, trará descanso a você que está cansado, vai renovar as suas forças, vai ajudar você e vai lhe dar a vitória no nome de Jesus. Eu exorto a igreja nesses dias, compaixão entre irmãos no sofrimento é uma marca da igreja de Cristo. Ore comigo em nome de Jesus. Bendito e eterno Deus, santo e amado, Pai, produz esta obra em nosso coração, a compaixão entre os irmãos no sofrimento. Abençoa os teus filhos, abençoa aqueles que estão em sofrimento, consola eles, abençoa aqueles que devem perseverar em continuar nesta obra, mas também abençoa aqueles como nós, como alguns de nós que estão em pecado, estão negligenciando esta obra, estão se omitindo. Exorta eles, leva eles a verem a beleza de servir ao Senhor, amando os irmãos, tendo compaixão com eles. Abençoa os teus filhos, abençoa as famílias, abençoe a todos que estão assistindo. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Amém, glórias a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu querido, em o nome de Jesus. Amém.